Olá, o programa IELB TV dessa semana vai falar sobre subsídios ou subsídios. Muitas pessoas falam dessas duas formas. O que importa mesmo é que esse auxílio dado para as congregações de todo o Brasil é valioso para que elas possam desenvolver o seu trabalho. Através da IELB, pelo Departamento de Expansão Missionária, 85 congregações do Brasil têm esse auxílio para desenvolver o seu trabalho. E hoje nós vamos falar sobre o preenchimento da planilha. Afinal, isso gera muita confusão, mas não deveria, porque se você seguir todos os passos, pode preencher e mandar esse relatório para o departamento de uma forma bem simples. E para explicar o passo a passo do preenchimento dessas planilhas, está aqui comigo o vice-presidente de Expansão Missionária, pastor Geraldo Schiller. Olá, é uma grande honra estar com vocês para falar sobre esse tema tão importante, que são subsídios para as congregações em todo o Brasil, que recebem o apoio da IELB através do Departamento de Expansão Missionária. O Departamento de Expansão Missionária tem uma preocupação muito grande em atender bem todas as congregações subsidiadas. Sabemos que as congregações têm suas necessidades, têm seus orçamentos e elas precisam ser bem atendidas. Mas, por outro lado, o departamento também sabe que esse dinheiro que é distribuído nos subsídios é o resultado da oferta de muitas viúvas pobres espalhadas em todo o Brasil. E é um dinheiro sagrado, dinheiro das ofertas do povo de Deus que pertence à IELB em todo o Brasil. Por isso, além de atender bem as congregações subsidiadas, o DEM também quer administrar esses recursos da melhor forma possível, fazendo os orçamentos corretamente, fazendo a distribuição corretamente, fazendo o acompanhamento e a avaliação de uma forma adequada, para que esses recursos de fato sejam bem empregados. Nós vamos agora mostrar para vocês a planilha que vocês receberam do Departamento de Expansão Missionária. E nós vamos fazer de uma forma didática, procurando mostrar para vocês no quadro que está aqui ao meu lado. Antes, porém, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o conjunto dessa planilha. Vocês receberam uma carta com todas as orientações de como preencher essa planilha, os prazos, os critérios e um passo a passo para que essa planilha seja preenchida corretamente. Junto da planilha também temos dois anexos. Anexo 1, que fala dos critérios, que mudam a cada ano, conforme a política de subsistência pastoral da IELB. E o anexo 2, que é justamente o passo a passo, que vai explicar como se preenche linha por linha de toda a planilha, tanto na parte das entradas como das saídas. E a planilha propriamente dita é formada por 3 páginas. A primeira página é a página onde vocês vão colocar as informações estatísticas da congregação e também o planejamento da congregação. Na folha 1 da planilha, na primeira parte, os amados irmãos vão ter que colocar as informações estatísticas da congregação. Observe que tem 2 colunas, coluna 2013 e 2014. 2013 nós já temos a estatística completa, são aquelas mesmas informações que vocês mandaram para o estatístico da IELB. E 2014 nós temos apenas as informações do primeiro semestre. Então vocês vão colocar na coluna de 2014 as informações do primeiro semestre. É muito importante que essas informações sejam corretas, que sejam as informações mais fiéis possíveis, porque o Departamento de Expansão Missionária dedica um bom tempo na análise desses dados, porque essas informações mostram o que de fato está acontecendo, o que realmente está acontecendo no dia a dia da congregação. Na segunda parte da primeira página, nós temos a parte do planejamento, sob o título Outras Informações. E aqui eu queria chamar a atenção que a ênfase do planejamento IELB 2018 é de que agora nós vamos priorizar não mais os resultados, porém as ações. Não vamos mais pensar na colheita, mas vamos pensar bastante e muito no plantio, na semeadura do Evangelho. Portanto, nós queremos pedir uma atenção muito especial nessa parte da página 1, a parte do planejamento.
que o planejamento seja bem feito, que o planejamento vise ações, no sentido de anunciar o Evangelho, no sentido de acolher bem as pessoas, no sentido de integrar as pessoas na congregação e fazer com que elas permaneçam na congregação e participem do trabalho da congregação. Prestem bastante atenção nesses detalhes da página 1 da nossa planilha. A página 2 da planilha é a página onde aparece o orçamento da congregação. E observem que ela é composta por 6 colunas. Coluna A, B, C, D, E e F. E é muito importante que os lançamentos sejam feitos corretamente em cada uma dessas colunas. A coluna A, vocês vão lançar nessa coluna o relatório financeiro de 2013. Aquilo que de fato aconteceu financeiramente falando na congregação no ano de 2013. Vão lançar as entradas, as saídas e vai ter um saldo embaixo, que vai ser ou positivo ou negativo. A coluna B, na coluna B vocês vão colocar o ajustado 2014, que nada mais é do que a coluna F da planilha de 2014. Só aqueles ajustes, aquelas modificações que o Departamento de Expansão Missionária fez no pedido de subsídio de vocês. Então, na coluna B, vocês vão simplesmente copiar a coluna F do orçamento de 2014. Observem, porém, que o saldo de 2013 precisa ser transportado para a coluna B. O saldo da coluna A precisa ser transportado para a coluna B. Se o saldo for positivo, ele precisa ser transportado para a linha 1 nas entradas da coluna B. Se ele for negativo aqui na coluna A, ele precisa ser transportado para a linha 1 das saídas, como na coluna B. Isso é muito importante, porque se o saldo não for transportado, seja ele positivo ou negativo, o orçamento vai ficar comprometido, porque ou vai sobrar dinheiro ou vai faltar dinheiro, porque algum valor não está sendo lançado na planilha. Na coluna C, os amados irmãos vão lançar o realizado no primeiro semestre de 2014, tanto as entradas como as saídas. Nós já concluímos o primeiro semestre de 2014, então agora é o momento de fazer as contas, ver quanto entrou em ofertas dominicais, ofertas mensais, ofertas especiais, lançar todas as entradas e depois todas as saídas, o que foi gasto com subsistência pastoral, transporte, o que foi gasto com água, luz, telefone, enfim, todas as linhas, fazer o lançamento, tanto das entradas quanto das saídas. E aí, de novo, nós vamos ter um saldo, positivo ou negativo. Não esquecer de transportar o saldo para a coluna D, porque se não transportar o saldo, a conta não vai fechar, nós vamos ter um erro no orçamento. Na coluna D, os amados irmãos vão fazer uma projeção do segundo semestre de 2014. Com base no primeiro semestre, vai ser poder fazer uma projeção para o segundo semestre de 2014. E aí a recomendação do Departamento de Expansão Missionária, e que é uma recomendação do Conselho Diretor, é que nas entradas se faça uma previsão de crescimento de pelo menos 5%. Porque nós temos o 13º, final de ano sempre tem uma entrada maior do que no primeiro semestre. E agora, o mais importante em toda essa planilha é o preenchimento da coluna E, que na verdade é o orçamento da congregação para o ano de 2015. E como é que se faz o preenchimento da coluna E? Pega-se as colunas C e D, que é a entrada do primeiro semestre, a previsão de entrada do segundo semestre, e então se faz uma projeção para o ano seguinte. Veja que aqui nós estamos falando de orçamento, nós estamos falando de projeção. Faça uma projeção tanto das entradas como das saídas.
E como é que faz a projeção das entradas? Soma-se a coluna C e D, e a recomendação é que se faça uma projeção de 10% a mais, 10% a mais para o ano seguinte. Ou seja, portanto, a soma das colunas C e D mais 10%, nós temos a previsão da entrada para o ano seguinte, que fica na coluna E. E então faça a previsão de entradas, de saída, e o importante é que nós tenhamos um saldo zero embaixo. Nós trabalhamos com a ideia de que não deve faltar dinheiro e também não deve sobrar dinheiro, que todos os recursos sejam investidos na missão. E que todos os recursos necessários para o trabalho estejam no orçamento. E isso vai determinar o valor do pedido. Porque se fizer o lançamento das entradas e das saídas, a diferença que tiver ali vai ser o valor do subsídio que precisa ser solicitado para a IELB. O Departamento de Expansão Missionária tem se esforçado muito para atender bem as congregações. Quando falta algum recurso, quando os amados irmãos erram as contas e falta algum valor, o departamento corrige e aumenta o valor do subsídio. Agora, quando a conta é feita errada e o departamento percebe que está sobrando algum valor, porque algum saldo não foi transportado, ou porque algum lançamento não foi feito, então o Departamento de Expansão Missionária também faz essa adequação. Pastor, e quais são os principais erros que as congregações cometem ao preencher essa planilha aí? Bem, basicamente são 3 os principais erros. O primeiro deles é que muitas vezes as pessoas esquecem de transportar o saldo, que é muito importante. Se o saldo for positivo, ele deve ser transportado para a primeira linha das entradas na coluna seguinte. E se o saldo for negativo, ele deve ser transportado para a primeira linha das saídas na coluna seguinte. Um outro erro que as pessoas cometem bastante é preenchendo campos que não devem ser preenchidos. Existem alguns campos na planilha que precisam constar porque fazem parte do orçamento da congregação subsidiada, mas que não devem ser preenchidos. Por exemplo, uma linha que as pessoas preenchem é a linha do FPP, Fundo de Pecúlio Pastoral, que corresponde ao FGTS de um trabalhador que trabalha numa empresa ou no setor público. O FPP não deve ser preenchido porque ele é depositado integralmente aqui na IELB, no centro administrativo. E assim existem outros campos que não devem ser preenchidos. Por isso, já com essa preocupação, quando vocês recebem a planilha, o DEM envia essa planilha com o X, preenchendo já esse campo para não ser preenchido. Então, observem, os campos que não devem ser preenchidos, não podem ser preenchidos, senão a conta não vai fechar. E um terceiro erro que se comete bastante é um erro de projeção. Por exemplo, uma congregação que tem uma entrada no ano de 30 mil reais e para o ano seguinte faz uma projeção de 20 mil reais. Há um erro, a não ser que tenha uma causa para isso. Talvez a congregação tenha perdido membros por transferência, por algum outro motivo, então tem que se justificar essa projeção menor do que se estimava. E também alguns valores, como transporte, água, luz, às vezes as pessoas fazem uma projeção muito além da inflação, muito além da expectativa de aumento daquele item. Então esses são os erros que se cometem e nós pedimos que observem com muito carinho, porque quanto mais acertos tiverem na planilha, tanto menor será o trabalho do DEM na reunião e também melhor a congregação vai ser atendida no seu subsídio. Mais um detalhe, pastor Geraldo, e as congregações que ainda não recebem o subsídio, como é que elas fazem para passar a receber? É a mesma planilha que elas devem preencher? Exatamente, devem solicitar essa planilha, preenchê-la, submetê-la à apreciação e ao aval do seu distrito e encaminhar para nós, para o Departamento de Expansão Missionária, até 31 de julho. É evidente que quem vai solicitar o subsídio pela primeira vez não vai preencher todas essas colunas da planilha. Vai começar o preenchimento no realizado o primeiro semestre de 2014, vai fazer
a projeção do segundo semestre de 2014 e, com base nessas informações, nesses dados, vai fazer a previsão orçamentária para 2015 e também a solicitação do subsídio para 2015 a partir desses cálculos. A coluna F, ela vai ser preenchida pelo departamento. É justamente o orçamento ajustado 2015. O departamento vai fazer análise, vai fazer os ajustes necessários e vai preencher essa coluna, que vai ser o resultado final, o orçamento final da congregação para o ano de 2015. A planilha de pedido de subsídio tem ainda a terceira página, que é justamente o plano de independência financeira. Nesta página, as congregações subsidiadas são desafiadas a fazer um plano de independência. E é muito importante que as congregações planejem a sua independência. E que nesse planejamento envolvam todas as pessoas da congregação. Porque à medida em que algumas congregações forem diminuindo o subsídio, precisando menos subsídio, e vão se tornando independentes financeiramente, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, através do Departamento de Expansão Missionária, pode ajudar outros locais, outras congregações, outras regiões onde o Evangelho ainda não chegou. Por isso é muito importante que seja feito esse planejamento e que haja um empenho muito grande para que o mesmo seja executado. Nós pedimos então que todos façam esse planejamento com muito carinho e se dediquem na execução do mesmo. Se houver algum problema, se houver alguma dificuldade, entre em contato com alguém, que sempre é possível reavaliar, sempre é possível redirecionar, mas o planejamento é essencial. Obrigada, pastor Geraldo. Lembrando que quem tiver dúvidas sobre esse assunto pode escrever ao vice-presidente de Expansão Missionária, através do e-mail geraldo@ielb.org.br. E agora nós vamos ver o depoimento do conselheiro distrital do Pará Norte, um distrito onde algumas congregações são subsidiadas da IELB. É o pastor Valdir Cleman. Essas planilhas são, na verdade, duas planilhas. Uma é uma planilha que traz os dados de movimentação semestral e a outra é uma planilha financeira. Ambas as planilhas são muito boas, fáceis de preencher. A igreja manda um informe junto e, se a pessoa seguir ele passo a passo, conseguirá preenchê-la sem maiores dificuldades. As planilhas de subsídio, elas são importantes porque ajudam as congregações a visualizar o futuro final, inclusive, do próprio subsídio, quer dizer, o cessamento do subsídio, que na verdade é muito importante, que enquanto uma congregação deixe de ter subsídio, outra poderá começar a ter um subsídio. E ao mesmo tempo também ajuda a congregação a não só planejar a sua independência, mas a planejar todo o seu trabalho a partir destas planilhas. Então a planilha é muito boa, mas deve ser preenchida com critérios e com bastante responsabilidade. E nós, da Diretoria Nacional da IELB, esperamos que todas as congregações que são subsidiadas recebam esse auxílio sempre com agradecimento no coração, lembrando que é o resultado das ofertas de diversos irmãos espalhados pelo Brasil. Irmãos luteranos que oram, que trabalham, que fazem as suas ofertas para manter esse trabalho da Igreja Luterana aqui no Brasil, para que continue espalhando o Evangelho de Jesus Cristo para todos, né, para manter o reino de Deus em funcionamento aqui na terra, aqui no Brasil, né, através da IELB, através dessas congregações. Então, que Deus continue abençoando a todos vocês, que Deus Pai os fortaleça no trabalho das congregações, principalmente das congregações subsidiadas, que Deus Filho continue sendo o alvo e a meta do trabalho de todos nós e que o Espírito Santo continue sempre nos dando aquele empurrãozinho no trabalho, na missão e também nas ofertas, né, de cada membro aí da IELB, para que a gente possa cada vez mais auxiliar mais congregações e espalhar, né, o Evangelho de Cristo a mais lugares aqui no Brasil. Até a próxima!